Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no Review Ocultos de hoje trago para vocês o Ys Origin, outro jogo da série Ys e que conta diversos acontecimentos antes da época do Adol. Produzido pela Falcom, ele foi inicialmente lançado no Japão em 2006, mas só deu as caras no ocidente em 2012, quando foi distribuído pela Exceed Games e depois recebeu alguns ports pela Dotemu. Me acompanhe nesse review que iremos atrás das deusas e da Pérola Negra. Esse é o primeiro e único jogo até o momento que não acompanhamos o Adol Christian, já que ele ocorre 700 anos antes do primeiro Ys. Aqui é mostrado a queda de Ys quando ocorrem os ataques de seres demoníacos e o aparecimento da Dark Tower. Nele acompanhamos Yunica e Hugo, cada um na sua partida, enquanto ele sobe a torre atrás das deusas que desapareceram junto com a Pérola Negra, que é a fonte de magia deles. Existe um terceiro personagem jogável, que eu não entrarei em detalhes para não dar spoilers, mas leve em consideração que as três histórias têm suas variações entre elas, e o que fica como oficial é justamente o desse terceiro personagem. Esse Ys é no esquema mais antigo da série, sendo bem mais frenético que os jogos recentes e controlando apenas um personagem por vez. Jogando com a Yunica, você terá uma partida focada em ataques físicos de curto alcance, enquanto ao jogar com Hugo, o foco será em magias e em ataques de média e longa distância. Aqui não existem itens de cura no inventário, somente os que caem dos inimigos, além dos que podem ser usados temporariamente para melhorar alguns status do personagem, então isso te força a decorar os padrões de ataque dos inimigos e principalmente dos chefes, por nesses nem tem como se curar e os ataques deles são bem fortes. Antes de existir o sistema de grupo na série Ys, ele usava um sistema de equipamentos elementais e esse não foge à regra. Você encontrará alguns itens que, além de causar um ataque elemental ao usar a técnica, eles também podem ser usados para passar de alguns pontos do jogo, como o ataque de vento, que faz com que seu personagem plane por alguns momentos no ar, conseguindo alcançar alguns pontos mais longos. Também tem um sistema de melhoria dos equipamentos e do personagem, mas se prepara, tem umas coisas com os valores muito absurdos. Leve em consideração que esse jogo foi lançado inicialmente em 2006, época do Play 2 e do Wii, então não dá para exigir gráficos atuais nele, mas isso não significa que são mal feitos, muito ao contrário. Os cenários, além de alguns inimigos, são feitos em 3D, enquanto os personagens estão numa arte chibi em 2D que mistura um pseudo 3D, não ficando destoado do cenário. Em algumas conversas são mostradas uma arte mais detalhada do personagem, enquanto em outras apenas um avatar. Tem também algumas artes mais detalhadas e CGs em alguns pontos específicos da história. Quem gosta dos jogos mais antigos não vai achar ruim os gráficos, eles têm um charme que muitos jogos atuais não conseguem alcançar. Eu não preciso falar muito sobre as músicas da série, sempre muito bem feitas, tanto as mais calmas como principalmente as mais agitadas. A equipe da Falcom realmente sabe fazer músicas que prendem o jogador nele, e esse não é uma exceção. O único pesar dele é a falta de dublagem, mas lembre-se, é um jogo de 2006, época que ainda eram poucos jogos que eram totalmente dublados. Somente a abertura do jogo é dublada, mas é em francês. O motivo? Até hoje eu me pergunto. Inicialmente saiu somente para o PC, mas em 2017 ele recebeu um port para o PS4 e para o Vita, depois em 2018 para o Xbox One e agora em 2020 é o Nintendo Switch que recebe o jogo, tendo lançamento agora em outubro. No começo tinha apenas a versão digital, mas com o tempo saiu uma versão física para o PS4 e para o Vita, sendo americana pela Limited Run Games e asiática com inglês pela Arc Sys Works. Agora o lançamento do port do Nintendo Switch teve a pré-ordem da versão limitada da Limited Run Games já encerrada, mas ainda é possível conseguir a versão europeia da Clear River Games e a asiática com inglês pela Game Source. Na descrição eu deixei link das versões digital, além das físicas do Nintendo Switch, já que das outras plataformas anda um pouco difícil de achar. Detalhe para a versão digital do Play 4 e do Vita, ele é cross-buy, então comprando um já fica disponível para as duas plataformas. Após fechar com o Hugo ou a Yunica, é liberado o terceiro personagem jogável, que dá o verdadeiro final. Não existe o New Game Plus aqui, mas ao fechar também libera o Time Attack, que é uma disputa de tempo para derrotar o chefe com os parâmetros pré-determinados. Dentro desse modo ainda tem o Boss Rush, que você terá uma sequência de batalha contra todos os chefes do personagem selecionado.
Mas o modo liberado é o Arena, que são batalhas contra diversas ondas de inimigos, onde você consegue liberar um quarto personagem jogável nesse modo. A lista de conquista varia um pouco entre a versão do PC e os ports, mas ambas são maldosas, como a maioria dos jogos da Falcon. No geral, além de ter que fechar com os 3 personagens, terá que fechar pelo menos uma vez no modo Nightmare, que realmente é uma coisa difícil de doer, além de passar o modo Boss Rush e todos os estágios da arena no Nightmare também, o que vai exigir muito da sua habilidade. E aí, preparado para subir essa torre e descobrir os segredos disso? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!